por que você come mesmo sem fome? Porque é uma descontrolada, uma sem vergonha na cara, uma morta de fome? A filha não preferida de Deus que veio para essa terra viciada em comida, impossibilitada de conseguir se controlar frente a um balde de batata frita ou uma caixa de chocolate. Não, não é nada disso. Você come mesmo sem fome, mesmo sabendo que não devia, mesmo desejando muito emagrecer, porque a comida, ela tem significados na sua vida. A lasanha da sua mãe do domingo não é só uma lasanha, ali um prato de lasanha aleatória, tipo do Garfield. Ela é uma lasanha que significa amor. O bolo da sua avó que ela faz quentinho pra você de tarde, quando você vai visitar ela na casa dela, não é só um bolo cheio de glúten ou açúcar. É uma demonstração de amor e carinho. A pizza no final de semana que você pede com o seu marido e come deitadinho na coberta assistindo um filminho, não é só uma pizza. É um tempo de qualidade com alguém que você ama. E é o que eu digo, existe um mar de significados que influencia você a comer mesmo sem estar com fome, mesmo já estando satisfeita e mesmo entendendo que não é para comer. Mas vamos ao começo. Primeira coisa que você precisa entender é que a comida ela tem duas funções na sua vida. E a primeira é a básica, né? É a comida com a função de gerar energia para o seu corpo. No momento que o corpo está necessitando de calorias para te manter viva. Nesse momento, você come a comida porque tem um sinal de fome. Esse sinal de fome é um alerta que o seu corpo está dando para você que você precisa comer. Por quê? Porque ele precisa que você tenha energia para respirar, para andar, para fazer digestão, para mandar para o cérebro, para todas as funções vitais do seu corpo. E a fome, ela entra aí como um sinal igual à vontade de fazer xixi, igual à sede, igual ao sono que está na hora de dormir. Percebe que é um sinal natural e que não tem como a gente se desvincular dele? Vai ser assim pro resto da vida. E uma coisa super legal que eu sempre falo para as minhas alunas é que assim, se a gente comesse somente por esses sinais de fome que a gente tem, e a gente parasse de comer na nossa saciedade, que é aquele momento que o corpo avisa também que não precisa mais de comida, não existiria obeso no mundo. Porque a gente engorda exatamente por comer sem estar com fome e por continuar comendo para além da nossa saciedade. Mas como eu já expliquei que a gente não come só pela fome, agora a gente vai para a segunda função que a comida tem, e que te faz comer. A função de significados, memória e emoções. E o que eu vou te contar agora pode ser que você nunca ouviu falar em lugar nenhum, muito menos de uma nutricionista, porque eu mesma nunca ouvi falar sobre isso na minha faculdade inteira, estudando 5 anos de nutrição. Eu só fui saber isso que eu vou te contar agora quando eu me formei em terapeuta alimentar, uma especialização que eu fiz após a faculdade. E foi fazendo essa especialização que eu entendi que nós, seres humanos, que construíamos uma relação com a comida igual a gente constrói com os nossos amigos, com os nossos familiares. E que isso explicava exatamente o motivo de eu ter engordado 11 quilos. Mesmo estando na faculdade, mesmo sabendo tudo sobre comida, sobre dieta, sobre calorias. Que você provavelmente não sabe, mas eu, no meio da minha faculdade de nutrição, passando por uma crise de ansiedade, eu engordei 11 quilos. Eu não conseguia me controlar. Eu comi uma caixa de bis de uma vez, me afundava em McDonald's, que eu amo de paixão aquela batata frita, sem contar nos almoços que era parmegiana também com batata frita. Como vocês podem ver, batata frita é meu alimento preferido. E naquela época não fazia sentido pra mim. Como que eu que estava estudando sobre nutrição, sabia tudo sobre dieta e sobre comida, sabia que eu não devia estar me alimentando assim, não conseguia me controlar. Continuava comendo mesmo estando com fome. Continuava comendo mesmo sabendo que eu não deveria. Foi dentro da terapia alimentar que eu entendi o que aconteceu comigo, que me possibilitou também emagrecer naturalmente esses 11 quilos e hoje ter um corpo ainda melhor do que eu tinha antes de engordar. Então, quais são os significados, as memórias e as emoções que você dá para a comida e passa a comer mesmo sem fome? Algumas delas são a fuga. A gente, como ser humano, né, a gente tem uma luta ou fuga sempre em qualquer situação. Então, numa situação de perigo, numa situação de estresse, numa situação de ansiedade, você vai ter dois caminhos. Ou lutar contra essa emoção, contra esse problema que está gerando essa emoção, ou fugir dele. Muito disso vem da nossa ancestralidade, né, que a gente hoje, extremamente desenvolvido, esquece que nos nossos antepassados, os caçadores-coletores, eles não tinham um estresse de rede social, de ter que levar o filho na escola, do carro quebrar. O estresse que eles passavam é quando tinha um leão na porta da caverna dele querendo comer eles vivos. E esse extremo estresse gerava essa necessidade de ou lutar com esse leão ou fugir. Nos dias de hoje, a gente é extremamente estressado o tempo inteiro também,
mas o nosso corpo, que é pré-histórico, continua agindo da mesma forma, ou lutando ou fugindo. Muitos dos problemas que a gente enfrenta, a gente não quer lutar, e a gente escolhe fugir. E ao longo dos anos a gente foi entendendo que comer, principalmente os alimentos hiperpalatáveis, hiperindustrializados, como doce, gorduras, frituras, pães, massas em excesso, gerava uma boa sensação de fuga. Então, um dos significados que a comida pode ter na sua vida hoje é fuga. Você está cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de estresse e você não está querendo lidar com isso agora. E a comida vem como uma muleta de fuga para que você coma e não lide com eles. E entra também um segundo que é muito comum, que é o conforto e o alívio, porque essas situações de estresse também podem te deixar ansiosas, tristes, com raiva, e você descobriu que quando você come, estando nesse processo emocional, você se sente aliviada, você fica mais calma, você sente conforto. E aí você usa a comida hoje como um regulador emocional. Então as suas emoções se desestabilizam, né? Fica muito ansiosa, muito triste, muito irritada. Você come mesmo sem fome e você tem uma regulação dessas emoções. A sua ansiedade reduz, o seu estresse passa, a sua raiva você esquece. Por quê? Porque essa comida significa alívio, conforto e calma. Já se identificou com algum desses dois? E a gente só tá no segundo, hein? Ainda tem vários. O terceiro é o merecimento. Esse aqui é campeão. Assim, de 99% das minhas alunas sofrem do merecimento, que é: tô muito cansada, Ellen. Ai, meu Deus, eu trabalhei demais. Ai, essa semana foi muito puxada. Meu Deus, meu chefe exigiu muito de mim. Chego à noite, tô muito cansada, eu não quero fazer, eu quero só abrir o iFood. Por quê? Porque eu mereço comer, eu mereço me entupir de comida, eu mereço chegar no final de semana e comer o rodízio inteiro. Então, o significado de merecimento que você dá pra você através da comida te faz comer mesmo sem fome. Agora o quarto é o amor. Sim, a comida ela também significa amor, sabe? Naquele momento que você vai na casa da sua avó e ela faz aquele bolo de cenoura com aquela calda de chocolate vulcão que ela sabe que é o seu preferido. Se não é o seu, é o meu. E a minha avó faz exatamente isso. Mesmo que eu não tenha fome nenhuma, mesmo que eu tenha acabado de almoçar, eu vou comer aquele bolo. A minha avó não fez só um bolo, ela falou eu te amo com aquele bolo. Não comer aquele bolo é criar uma briga eterna com a minha avó, é negar o amor dela. Olha como uma simples comida pode significar amor. Assim, o bolo de cenoura literalmente é a minha história com a minha avó. Mas quais são os alimentos na sua história que significam amor? Quais são aqueles alimentos que você tem muita dificuldade de negar? Por que você tem tanta dificuldade de dizer não quando alguém te oferece? Porque muito desse alimento não está ligado só pelo alimento, porque você pode comprar qualquer bolo de cenoura, mas nenhum deles vai significar tanto amor quando é uma pessoa carinhosa que você gosta, que está te dando. O quinto é o status. O status ele não é tão comum assim, não é 99,9% de vocês que tem, mas pode ser que você está passando por isso, então eu vou te explicar. Um dia na sua vida, assim, você foi privada de comprar o que você queria para comer? Seus pais, você veio de uma família mais humilde, onde você não tinha acesso a comidas que você gostava, que você tinha vontade? Muito provavelmente, se você passou por isso e hoje você tem condição financeira de comprar o que você quiser e comer o que você quiser, essa comida pode significar para você status. Ter na sua geladeira o leite ninho, ter na sua geladeira uma picanha, bolacha recheado, salgadinhos, Doritos. Esses alimentos que podem ser um poder aquisitivo maior hoje, te mostram que você pode comprar, que hoje você tem status financeiros para isso. Eu tenho uma história de uma aluna que foi exatamente isso. A gente já estava num processo de acompanhamento, fazia uns 3 encontros, e ela estava indo muito bem, tinha começado a praticar atividade física, melhorado muito a alimentação, mas ela sempre cometia um exagero específico, que era com queijos. Ela assim, Ellen, 9 horas da manhã eu tô lá, petiscando gorgonzola. 10h30 da manhã eu levanto e pego um brie. Aí a gente ficou, mas queijo? Essas horas nem mata fome, não é fome. O que tá acontecendo? E a gente entendendo, né, dentro de um processo de terapia alimentar, a história dela e a relação que ela tinha com esse queijo, que ela lembrou que na fase da vida dela, na infância, ela veio de uma família muito humilde e que ela sempre amou queijo. O queijo é o alimento preferido dela. E naquela época ela não tinha acesso nem a mussarela, que eram queijos baratos, a mãe dela não podia comprar.
Então hoje, poder abrir a geladeira e comer o queijo que ela quiser, na quantidade que ela quiser, a hora que ela quiser, principalmente esses queijos caros, fedidos, ruins, não precisa contar pra ela, mas é ruim. Pra mim, um provolone, uma mussarela bem derretida era muito mais gostoso, mas não, aquele queijo gorgonzola fedido, 9 horas da manhã. Percebe como não era nenhuma vontade, nem era uma fome? Mas porque aquele queijo significava status para ela. E pode significar também para você. O sexto motivo é a liberdade. Parece um pouco com o status também. É muito comum de acontecer com pessoas que foram privadas, mas costuma ser mais num cenário em que você foi privada tendo acesso. Então, você foi uma criança gordinha desde a infância. Você foi uma criança em que sua mãe, o seu pai era muito rígido com você, não deixava você comer na hora que você queria, o que você queria. Você pode ter sido uma criança com paladar infantil, então seus pais obrigavam você a comer comidas específicas. Não vai levantar da mesa enquanto não raspar no prato. Não vai comer sobremesa enquanto não comer esse arroz, essa beterraba, essa abobrinha, que você nem gosta. Ai, minha mãe fazia muito isso comigo, com fígado. Até hoje, só de falar, me dá uma repulsa, porque ela me obrigava a comer fígado. Então hoje que você pode comprar a comida que você quiser, que um dia te privaram, você usa essa comida como liberdade. É muito comum acontecer também, mesmo já na fase adulta, se você tem um relacionamento com a sua mãe, com seus pais, com seus familiares, em relação à comida. Então, você é uma mulher, já é uma mulher adulta, mas que sempre está brigando com a balança, que sempre está precisando emagrecer. E sempre que você encontra sua mãe é aquilo, né? Lá, vai comer isso? Mas você tem que fazer uma dieta, mas faz uma cirurgia logo, mas eu não devia. E aí, essa cobrança que você tem muito grande sobre o que você come ou não come, sobre o seu excesso de peso, você acaba descontando e buscando essa liberdade na comida. Então eu não posso comer com o meu marido, eu não posso comer na frente da minha mãe, eu tenho que fazer a dieta para ela não encher meu saco. Quando eu estiver sozinha, quando eu tiver acesso, eu vou comer muito mais, mesmo sem fome, mesmo sem vontade. Porque aquela comida significa liberdade. O sétimo, distração. Sabe aquele dia entediado que você está fazendo aquele trabalho chato que você não aguenta mais? O quanto você não usa a comida para se distrair e para procrastinar. Está muito ligado ao tédio, ao não querer colocar em prática, ter alguma coisa muito difícil. A gente encontrar formas para procrastinar, formas para se distrair da onde deveria estar a nossa atenção. E a comida também pode entrar aí. O 8, que é muito comum, não tem um ser humano nessa terra que não já usou a comida para vitória. A comida começa a significar uma comemoração. Então você sempre que conquista algo, tem algo legal, muda alguma coisa na sua vida, você sempre quer comemorar. E você sempre ligou que forma de comemorar é com comida. Isso aqui no Brasil é muito comum porque a gente nasce fazendo essa relação, né? Então é Natal, é Ano Novo, é Páscoa, é aniversário, tudo é esbanjado de comida. Ganhou uma coisa nova, recebeu um aumento, vamos num restaurante mais caro. Teve um dia super legal, uma comemoração, tem que acabar em pizza. E com certeza você já viveu isso muito mais de uma vez na sua vida. E o 9 é a culpa. A culpa ela é muito comum em mulheres que querem emagrecer, que já passaram por muitas dietas restritivas e que desenvolveram uma mentalidade errada com a comida. Um relacionamento tóxico, que eu falo. Que é aquele momento em que você come um pão e se culpa. Que você come uma pizza e se culpa. Você come mais arroz do que você acha que devia e se culpa. E aí você passa a comer pela culpa por quê? Porque vira aquele padrão 8/80. Já que eu comi isso mesmo, já que eu não tive vergonha na cara, já que eu não consegui me controlar, já que eu errei, eu vou continuar comendo. Então a culpa, ela entra como um gatilho para que você continue comendo mais e exagerando mais. E a culpa, ela tá ligada ao 10º também significado que você pode dar, que para mim é um dos mais dolorosos. Sempre que eu tenho uma aluna que enfrenta esse significado com a comida, sempre chega a doer no fundo do meu coração, assim, porque é muito triste uma situação dessa, que é quem tem o significado da comida como punição. Então não é que você só errou ali com a comida, comeu um pouco a mais, exagerou um pouco a mais e vai se punir. Quem tem um grau de significado com a comida de punição, tem padrões mais ou menos assim. Já que eu sou uma péssima esposa, já que eu tenho um corpo horrível, já que eu não me amo, já que eu não presto pra nada, percebe que ele engloba como se fosse uma definição do que você acha sobre você? Tá muito ligado à autoestima, e a autoestima não é só imagem, posso fazer um vídeo só sobre isso, mas a autoestima do que você pensa sobre você realmente, o
que você acha como pessoa, né, sobre a sua eficácia, sobre a sua eficiência. E quem tem uma baixa autoestima pode usar a comida como uma punição, do tipo, se eu já erro tudo, se eu já sou uma catástrofe, se eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu vou comer mais, eu vou comer mesmo sem fome, eu vou exagerar, eu vou comer errado porque eu mereço me punir. Eu mereço comer mais e ficar mais feia. Eu mereço comer mais e ficar mais acima do peso. Se eu não presto pra nada, o mínimo que eu posso fazer por mim é comer mesmo até entupir as artérias. Percebe como é doloroso? Eu tô falando essas descrições aqui, né? Esses pensamentos que vocês têm na cabeça de vocês. E se você se identificar, se tá doendo aí, deixa aqui nos comentários, vai lá no Instagram, manda uma mensagem pra mim que vai ser um prazer te ajudar a encontrar uma solução para isso, porque é muito doloroso mesmo. Tem uns que são legais, né? A vitória, o normal ali, status, liberdade. Mas a punição, ela é um específico que dói muito e que precisa ser solucionado. Mas agora deu para perceber o quanto a comida tem 10 significados, pelo menos, ligado diretamente a você e que não tem nada a ver com calorias? E o que eu quero que você entenda é que enquanto você não entender o porquê você realmente come, conseguir desassociar a comida a esses significados, essas emoções e essas memórias, enquanto você não desprender esse relacionamento que você teve, dificilmente você vai conseguir emagrecer. E mesmo assim que conseguir emagrecer, você não consegue manter magra. Por quê? Porque ainda que você corte a caloria, siga a dieta, vai chegar um momento que essa comida com significados vai aparecer e você não vai saber lidar. Porque não importa que no papel aqui da dieta tá escrito lá, não coma o bolo da sua avó, coma só 15 gramas de chocolate, não se entupa de pizza com seu marido. Quando você está nessa situação, as emoções, os significados e as memórias, elas gritam mais forte e você não consegue se controlar e acaba comendo mais do que devia. É por isso que eu trabalho tanto dentro do meu acompanhamento, depois de atender já centenas de alunas, esse processo da terapia alimentar. Aprendendo a lidar de verdade com a comida, não só por questões de caloria, o quanto pode ou não pode, pesando o que deve ou não deve, mas como você, ser humano, se comporta frente à comida. Quais serão os seus comportamentos, como a gente precisa mudar os seus hábitos, como eu preciso mudar dentro da sua cabeça, como uma lavagem cerebral que você precisa pensar e sentir quando você olha um bolo de chocolate. Quando a gente entende isso, que a gente vai na raiz do problema, que a gente muda completamente a forma como você se relaciona com a comida e assim consegue emagrecer de uma forma muito mais natural e mantém isso a longo prazo. E para finalizar, minha recomendação para você é: pare de tentar controlar externamente um problema que é interno seu. Pare de tentar controlar só a comida, as gramas, pesando, cortando. Se o grande motivador para os seus exageros, por você comer mais do que devia, por comer sem fome, estão dentro da sua cabeça. Comece mudando internamente você e veja quanto o seu externo vai mudar.